Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você irá ouvir agora a apresentação dos pesquisadores Caio Lamas e Aline Silva de Sense, ambos da ECA USP. Eles discutem as políticas de representação da justiça criminal a partir da análise dos documentários Justiça, de 2004, e Sem Pena, de 2014. A análise busca indagar quais os estereótipos e estigmas que são colocados em circulação nessas obras. Olá, meu nome é Caio Lamas e hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, nessa minha parte do texto, sobre políticas de representação da justiça criminal. Eu vou analisar, vou comentar um pouquinho do filme Justiça, dirigido pela Maria Augusta Ramos, e falar um pouquinho do contexto geral dessas questões, principalmente ligadas à representação da justiça, enfim, de todos os atores envolvidos aí. Armas, mortes, viaturas, corpos estirados no chão, familiares em desespero, policiais na cena do crime. Muitas são as imagens que circulam, né, tanto no noticiário televisivo como no cinema nacional, que tematizam a violência urbana e a execução de crimes bárbaros que chocam a opinião pública. A gente pode ver isso, então, em vários tipos de programa, muitas vezes de teor sensacionalista, né, e é bastante comum na mídia de uma forma geral. Segundo o Atlas da Violência 2018, que é um documento formulado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para a Compreensão da Violência no Brasil, 62.517 pessoas foram mortas por homicídio no país só no ano de 2016. O relatório registra que no período de 2006 a 2016 houve um aumento de 25,8% na quantidade total desse tipo de crime, né? Número que até então não demonstra sinais de queda, né? No mesmo ano, a taxa de homicídios de negros registrou diferença superior de 2,5 vezes em relação a de não negros, o que mostra também como que a questão racial está presente aí nesses índices de violência, né? Por outro lado, a situação do sistema prisional do país é muito grave, né? Também marcada por questões de raça e classe, né? E segundo o Anuário de Segurança Pública de 2018, 729.463 pessoas estavam encarceradas em 2016. Né? É um número muito alto, né? E desse total, 689 mil aproximadamente estavam no sistema penitenciário, né? Ocupando cerca de 367 mil vagas, em uma proporção aí de 2 pessoas por vaga. A superlotação dos presídios convive, né, com diferenças marcantes no perfil das pessoas, e aí, segundo dados do Infopem de 2014, 67% da população carcerária é constituída de negros, né, e 53% tem o ensino fundamental incompleto. Então, questões de raça vão marcando o debate aí em relação também ao sistema penitenciário, né? Diante de tal quadro, chama a atenção a falta de filmes e programas televisivos que abordem o sistema de justiça penal, né, em contraponto ao excesso de representações que fazem referência direta a crimes violentos, né? Então, diante disso, o artigo propõe traçar uma análise comparativa de 2 documentários, né, que se empenham em fazer uma análise mais aprofundada dessas questões. Então, são os filmes Justiça, de 2004, e Sem Pena, de 2014. Né? A nossa ideia aqui é evidenciar nessa análise as diferentes políticas de representação inseridas nas narrativas fílmicas. Tá?
No caso de justiça, né, justiça tem como preocupação fazer visível um sistema que autoriza e alimenta o quadro de violência urbana e injustiça social, contribuindo para a criminalização da pobreza e o encarceramento em massa. O documentário de Maria Augusta Ramos se insere naquilo que Stern Burger chama de o jogo entre o visível e o invisível, que vai definindo e redefinindo os contornos dos assuntos públicos e privados em uma ordem social que insiste em se estruturar em torno da desigualdade. Certas convenções determinam assuntos e pessoas que gozam aí de certa visibilidade no campo midiático, assim como a construção de suas representações. O filme opta por representar o sistema de justiça penal como aquilo que Maria Augusta Ramos chama de teatro da justiça, destacando os rituais que compõem seu cotidiano e sustentam seu pretexto. Nesse teatro apresentado e representado pelo filme, as audiências públicas se tornam palco para o conflito social pela disputa da visibilidade. Com as audiências costuradas como os pontos de tensão do filme, muitas das cenas se passam dentro dessas celas. Com as audiências costuradas como os pontos de tensão do filme, muitas das cenas se passam dentro dessas salas, em um estilo que relembra o cinema direto, caracterizado pela baixa interferência do diretor na filmagem e nos eventos do mundo histórico. Segundo Bill Nichols, o Bill Nichols chama esse modo de representação de observativo, no qual a presença mínima do diretor e da câmera reflete uma tentativa de evidenciar a realidade assim como ela seria observada. Enquanto as salas de audiência e julgamentos são um grande palco do teatro do sistema de justiça e os momentos em que esses elementos são postos de maneira tensionada, os personagens que compõem essa cena conduzem a narrativa. O filme parte dos personagens no papel que desempenham dentro do sistema penal para observar seus papéis na sociedade e suas subjetividades. Já em Sem Pena, o intuito é, antes de tudo, criticar o sistema de justiça, sobretudo penal, por meio de uma narrativa sui generis que desafia mesmo qualquer tentativa estanque de classificação. É com foco nos cidadãos comuns que o documentário entrelaça uma série de entrevistas com diferentes personagens envolvidos em uma complexa teia de relações que antecede a própria violência da cadeia para compor um mosaico maior de arbitrariedade e exclusão. Presos, ex-presos, familiares, advogados, juízes, promotores e outros profissionais do sistema de justiça foram entrevistados nas 278 horas de material bruto, montado de maneira a caber na 1 hora e 23 minutos de duração final. Esses entrevistados, entretanto, nunca são apresentados no campo da imagem. Eles permanecem como vozes sem corpo, inclusive sem qualquer tipo de legenda que os identifique. Enquanto isso, vemos nas imagens outros documentos e situações, todos eles signos das questões retratadas do próprio sistema de justiça. Como a gente não vê no campo quem está falando, nem temos acesso aos seus nomes, nós somos obrigados a imaginar o perfil de quem fala. E esse perfil tende, no mais às vezes, a se constituir em estereótipos de sujeitos os mais diversos, construídos a partir do vocabulário que é empregado e das pistas que são dadas às imagens. Sabemos, por meio de certos termos que estamos ouvindo, que se trata em certo momento de alguém que trabalha no sistema de justiça, de alguém que é de classe média que foi preso injustamente, ou de alguém que pensa o sistema de justiça, mas está fora dele e assim por diante. Embora tanto Justiça quanto Sem Pena levantem a temática do sistema de justiça penal sob a ótica de suas estruturas desumanizadoras, a partir das relações que se estabelecem os vários personagens que o compõem, não se concentrando apenas em uma única peça dessa engrenagem, as diferenças entre os modos com que se representam são sustentadas por muito mais que a distância temporal de 10 anos que separa o lançamento dos filmes. Em Justiça, Maria Augusta Ramos se coloca por trás das cortinas do teatro da justiça, possibilitando que a ação ocorra no palco das audiências públicas, com mínima interferência da diretora, e assim permitindo uma pluralidade maior de discursos sobre o sistema. Já Sem Pena possui uma unidade em sua crítica ao sistema penal, construída pela montagem do documentário. Seu diretor e montador, Eugênio Pulpo, intervém a todo momento na narrativa, não somente pela costura coesa das entrevistas, mas principalmente por um elaborado jogo de superposição de signos.
O mosaico de Sem Pena acaba por esconder seus sujeitos, o que, por sua vez, coloca em evidência a invisibilidade forjada e imposta por um sistema judicial em que estereótipos ditam sentenças. A questão da invisibilidade também é central à justiça. Porém, nesse filme, ela se dá pela observação desses sujeitos e suas subjetividades fora do teatro. Se em Sem Pena a narrativa culmina em uma cena na sala de audiência em que as políticas de visibilidade e invisibilidade, tanto do sistema criminal quanto do documentário, são postas à prova, em Justiça, as salas de audiência servem como ponto de partida para essa disputa. É isso. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.